Comece outubro com muito dinheiro no bolso. Domingo tem 280 mil reais em prêmios. E somente no quarto prêmio tem 200 mil reais para você realizar todos os seus sonhos. Então corre e compre que o Triângulo da Sorte é nosso, é daqui. E você ainda ajuda todas as APAES da nossa região. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, 200 mil reais. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São 280 mil reais em prêmios. Todos os prêmios são pagos em moeda corrente nacional. Compre o Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Daí, semana que vem, mais um sorteio do Triângulo da Sorte. Eu quero lembrar, gente, eu estava narrando o quarto prêmio, o computador travou, mas nós temos aqui a nossa auditora, o pessoal da informática. O Emerson vai informar o que aconteceu com o computador no quarto prêmio. Antes quero falar para você o seguinte, a gente tem aqui, ó, fico com o painel todo aqui para você verificar, número a número. Na hora eu fui lá, mostrei, né, na RIC, todos os números que tinham sido sorteados. Agora vem cá, mostra pra gente aqui a auditora, né? Tá aqui a equipe da digitação, o Olimberg, o Alexandre aqui ao lado. A auditora tá aqui e foi acompanhando, porque os computadores, eles tinham travados, não é isso? Eles travaram, mas aí contabilizou novamente, fez novamente aquela contabilidade novamente dos números, e aí foi onde seu ganhador, é isso? Isso, o que aconteceu foi que durante o sorteio, né, do quarto prêmio, o sistema travou, mas a contagem continuou, né? Nós fizemos a leitura, né, de todas as bolas, jogamos novamente no sistema e foi finalizado o sorteio do quarto prêmio com 37 bolas sorteadas, sendo confirmado um ganhador do título 188.059. Estando tudo correto e transparente aqui dentro da auditoria. O que a gente quer falar para você, o que a gente quer mostrar, porque assim, a questão de transparência e credibilidade é isso que a gente quer mostrar. Painel aqui, mostramos ali e a auditora está aqui exatamente para isso, mostrar essa credibilidade para você, não é isso, Marcelo? Isso, quero lembrar que hoje quem se deu bem com o Triângulo da Sorte foram várias pessoas, queremos agradecer quem comprou. Acabou o programa? Então, que horas, Emerson? Agora 10h02. Tchau, boa semana! Tchau. Outubro com muito dinheiro no bolso. Domingo tem 280 mil reais em prêmios. E somente no quarto prêmio tem 200 mil reais para você realizar todos os seus sonhos. Então corre e compre que o Triângulo da Sorte é nosso, é daqui. E você ainda ajuda todas as APAES da nossa região. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, 200 mil reais. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São 280 mil reais em prêmios. Todos os prêmios são pagos em moeda corrente nacional. Compre o Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Agro Paranaíba. Oferecimento Cicobi Aracop. Faça parte de algo maior. Seja um cooperado. A Medicina Uniub é mais que ser completo. Vestibular 4 de outubro. Inscreva-se. Olá, muito bom dia! Estamos chegando com o Agro Paranaíba e que bom ter a sua companhia neste domingo. No programa de hoje, falta de energia no Alto Paranaíba causa prejuízos a produtores rurais. A falta de energia é um problema comum entre os produtores rurais, mas nos últimos dias a situação tem piorado, pelo menos aqui na região de Perdizes. Mais de 100 fazendas foram afetadas na última semana, ficaram mais de 22 horas sem fornecimento. Os bioinsumos estão transformando a rotina no campo. Produtores destacam ganhos na produtividade e na qualidade dos alimentos. O uso de bioinsumos para controle de pragas em produção de legumes, frutas e verduras consegue aumentar a produtividade em até 30%. Esse é o Agro Paranaíba, a sua conexão com o mundo agro. No Alto Paranaíba, propriedades rurais registraram prejuízos com a falta de energia elétrica. A produção de leite, hortaliças e até animais ficaram comprometidos. E produtores relatam dificuldades para manter as atividades no campo.
Com tantos desafios que o produtor rural enfrenta, agora mais um obstáculo que parece do século passado: a falta de energia. Aí, ó, olha pra você ver a situação. Vaca gritando, doidinha pra dar leite. Olha aqui o estado da outra. Olha ali, tudo empoçado. Olha a situação dessa aqui. Olha aqui, vazando leite. Olha a situação, pingando leite. O registro foi feito na semana passada, quando a propriedade ficou sem fornecimento por mais de 22 horas. André vive nesta fazenda na região da Mata, em Perdizes, e conta que tem sido difícil trabalhar nos últimos meses. No dia da falta de energia, eu não tinha leite no tanque porque o leiteiro tinha feito a coleta. Mas eu ia ter que fazer a nova ordenha, e aí como não tinha a ordenha da tarde e a ordenha de manhã dos 2 dias, ficou sem tirar. Então assim, o prejuízo é em questão de volume, porque as vacas estavam dando um certo volume de leite. Com o retorno da energia, mesmo como elas ficou entancada duas ordenhas, não volta, não recupera a mesma coisa. Nós estávamos com uma produção de 620 litros de leite, 630 dias, e agora está com 510, não teve recuperação ainda. O desabastecimento na zona rural não é problema novo. Quem mora na fazenda sabe que falta energia com alguma frequência. Só que as quedas por aqui têm sido rotina, prejudicando a lida no dia a dia. Sem energia não dá para tirar leite e os pequenos produtores são os que mais sofrem. Como muitos não têm geradores, as vacas ficam por horas sem ordenha e o leite represado aumenta a chance de desenvolver mastite, uma inflamação na glândula mamária. Das 37 vacas em lactação do André, 4 tiveram a doença. 3 delas se recuperaram, mas uma ficou com sequelas. Gente, essa aqui é a Pamonha, uma das vacas aqui da fazenda do André. Ela tem 9 anos de idade e teve um problema sério, grave de saúde por conta dessa falta de energia, né? Ela ficou aí um tempo sem retirar o leite e acabou perdendo um dos tetos, um dos peitos dela, não é isso, André? O que aconteceu aqui? Isso, a gente, igual aqui, é o seguinte, nós tira 2 ordenhas por dia. Com a falta de energia, aconteceu o caso seguinte, como não tirou e ficou entancado o leite, a hora que voltou o leite, ela deu o caso de mastite e não recuperou. Já gastei muito com ela, dei remédio, mas um teto perdeu. E aí o valor de uma vaca em perfeito estado, ela virou vaca de corte, por causa da perca desse teto. Certo. E teve outras vacas que teve o mesmo problema, mas vocês conseguiram recuperar, Teve 3 casos. Aí 2 casos, nós fez o tratamento, recuperou. Ela não tem a recuperação total do leite ainda, mas está em recuperação, vai ficar perfeito com os 4 tetos. Agora o caso dessa aqui não. Essa aqui não tem recuperação mais. Com os cortes recorrentes, a produção de leite é um dos setores mais prejudicados. Aqui tira-se uma média de 620 litros por dia. Com os piques na rede, caiu para 500 litros. Outra dificuldade é manter o leite resfriado. Muitas vezes o produto tem que ser descartado porque não é possível manter a temperatura ideal. Além do transtorno, um prejuízo. Eu mesmo já sou uma pessoa que já pensou em desistir várias vezes, parar. Só que eu amo ser produtor de leite, eu gosto do que eu faço. Nós quer respeito com a CEMIG, porque assim, nós paga por isso, igual aquele dia, teve um dia que eu fiz o vídeo, falaram assim, mas você tem que ter um gerador na fazenda. Sim, eu tenho que ter, mas a gente tem prioridades como pequeno produtor. Que é o quê? A primeira prioridade é o quê? É trato de gado, porque assim, se você não trata delas e não dá alimentação balanceada para a criação, ela não vai dar o leite. Então assim, o gerador é necessário? Exatamente, ele é muito necessário, mas nós paga a CEMIG para nós ter a sustentabilidade com a rede trabalhando, certo, 24 horas por dia. E assim, se tiver o problema, que seja resolvido o mais rápido possível, não que gaste 22 horas. Nesta outra propriedade, na casa do Frederico, são 38 vacas da raça Girolando em lactação. E a ordenha é feita 3 vezes ao dia. Quando falta energia, ele tem que se apressar e arrumar um gerador emprestado. Então, eu que ainda não tenho gerador, consegui pegar emprestado, mas é uma correria danada e dá muitos prejuízos, porque fica sem ordenhar as vacas, dá problema para elas porque enche muito úbrio, dá mastite, e fora que perde o leite também, né, que se vocês vão conseguir tirar, não tem como gelar, prejuízo grande. Em 15 anos de atividade, ele nunca teve períodos com um abastecimento tão precário. E olha que a conta não é barata. Frederico paga uma média de R$4.000 por mês. Eu acho que o problema maior é a falta de manutenção. Às vezes tem dia que a energia está meio fraca também, não sei se está subcarregada a estação, mas eu acho que o maior
é a falta de manutenção, muito mato encostando na rede. E assim, a conta da CEMIG só encarece para nós, todo mês parece que sobe um pouco. E acho que tá faltando um pouco de qualidade no serviço deles, né? Porque eles é bem remunerado e não passa isso para o produtor que precisa da energia, né? Minas Gerais ocupa a posição de destaque na cadeia do leite no Brasil. É o estado que mais produz, responsável por aproximadamente 27% da produção nacional. No ano passado, segundo o IBGE, Minas registrou a captação formal de 6,3 bilhões de litros, um crescimento de 7,5% em relação ao ano anterior. Entre os maiores desafios do produtor está a redução no custo de produção. Ele depende do clima, do mercado e de diversos fatores externos que influenciam no lucro final da fazenda. O que se vê são pecuaristas tentando controlar os gastos como podem, da porteira para dentro. E a falta de energia impacta diretamente neste processo e desestabiliza a cadeia. A gente quer mais manutenção de rede, uma rede mais estável, porque assim, tem muito pique de energia na nossa região também, porque assim, a região tem muito PVU. Então assim, todo dia, na parte da manhã, quando nós estamos tirando leite, dá 2, 3 piques de energia. Isso já queimou motor de ordenha, já queimou motor de tanque, não só eu, mas muitos produtores. O que a gente quer é uma rede com sustentabilidade, que seja firme. Certo? E manutenção na rede. O prejuízo é grande para todo mundo. Aí tem gente que fala assim, entra no PROCON, a CEMIG vai pagar o retorno. Nós não quer receber o prejuízo. Nós quer uma CEMIG firme e que entregue o produto de qualidade, que é aquilo que nós paga por ela. Nós paga caro, então assim, nós quer um produto, uma CEMIG firme, que não tenha pique, não tenha queda e que se acabar, retorne o mais rápido possível. A gente vê que a falta de energia é um transtorno. Ela impacta diretamente a produção, a renda e o dia a dia de quem vive no campo. Os produtores precisam de soluções rápidas, porque sem energia não tem como manter a rotina e garantir alimento na mesa do brasileiro. E como resposta, a CEMIG nos encaminhou a seguinte nota. Informou que as recentes quedas de energia na zona rural de Perdizes foram provocadas pela queda de árvores sobre a rede elétrica. No dia 2 de setembro, um eucalipto derrubado por terceiros atingiu a fiação e no dia 15, outra árvore danificou 2 postes e equipamentos, impactando novamente o fornecimento. A companhia destacou o programa CEMIG Agro, que prevê 11 bilhões de reais em investimentos até 2027 para melhorar a qualidade da energia no campo e agilizar o atendimento. Um canal exclusivo foi criado para os produtores rurais, que é o 0800 721 6600. No total, a CEMIG vai investir 59 bilhões de reais até 2029 em expansão, modernização da rede, inovação e sustentabilidade. Ministério da Agricultura e Pecuária lança plano nacional para prevenir e monitorar a traça da maçã, uma praga que pode causar grandes prejuízos aos pomares. As informações vêm de Brasília, com a jornalista Aline Brito. Olá, Aline. Muito bom dia para você. Olá, Bruno. Bom dia. A medida reforça ações de prevenção e monitoramento para manter o Brasil livre da traça maçã, um status reconhecido internacionalmente desde 2014. Essa praga é uma das principais ameaças aos pomares de maçã e pera no mundo e pode trazer grandes prejuízos se chegar ao país. O plano prevê a instalação de armadilhas em áreas de risco, fiscalização em pontos de entrada de produtos vegetais, capacitação de fiscais e medidas emergenciais caso haja alguma detecção. A iniciativa integra órgãos federais, estaduais e o setor produtivo para garantir mais eficiência na defesa agropecuária. O Congresso Nacional deve votar nesta semana a medida provisória 1303 de 2025, que estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. A Frente Parlamentar da Agropecuária criticou a MP, que impõe uma taxação de 7,5% às letras de créditos agropecuários. A bancada defende que a composição de crédito agrícola continue isenta. O relator da proposta, deputado Pedro Paulo, prometeu apresentar seu parecer nessa semana. E a MP 1303 precisa ser votada até o dia 8 de outubro para não perder a validade.
Na próxima quarta-feira, dia 1º de outubro, vai ser instalada a comissão mista para analisar a medida provisória que autoriza um crédito extraordinário de 12 bilhões de reais para renegociação de dívidas rurais. A MP 1314 de 2025 destina os recursos do superávit financeiro do Ministério da Fazenda e de fundos livres das instituições financeiras, criando linhas de crédito voltadas a produtores afetados por eventos adversos, como desastres climáticos. Uma emenda apresentada nessa semana pela bancada que representa o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba chamou a atenção. É a de número 67, que prevê a possibilidade de renegociação ou liquidação de dívidas decorrentes de doenças incuráveis desde 2010. A proposta será analisada junto com as demais emendas quando a comissão começar os trabalhos. Se for aprovada, essa medida pode trazer um importante alívio financeiro para o agronegócio brasileiro. É isso, Bruno. Uma boa semana para você. Muito obrigado, Aline. Ótima semana para você também. E termina na próxima terça-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR 2025. A declaração é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas que têm imóvel rural e pode ser feita de forma online no portal de serviços da Receita Federal. Quem perder o prazo estará sujeito à multa. A segunda quinzena de setembro tem sido marcada pela queda nos preços do café. Segundo o CPEA da Exalc-USP, o recuo está ligado à expectativa de chuvas mais fortes nas regiões produtoras e pela saída de investidores que aproveitaram para garantir lucros na Bolsa de Nova York, depois das altas recentes. Também pesa a possibilidade de os Estados Unidos retirarem as tarifas sobre o café brasileiro. Mesmo com essa retração, pesquisadores destacam que os preços seguem em níveis elevados, sustentados pela oferta restrita, pelos estoques menores e pelas sobretaxas que ainda incidem nos Estados Unidos. Entre os dias 15 e 22 de setembro, o indicador CPEA-Exalc-USP do Arábica caiu mais de 10%, fechando a R$ 2.133 a saca de 60 quilos. Amigo do campo, já pensou num lugar para levar os filhos, netos e toda a família no Dia das Crianças? O Grupo Paranaíba apresenta o Parque da Alegria. Vai ter espaço girassol para crianças neurodivergentes, brinquedos infláveis, oficina de desenho e até um cantinho especial de massagem para os pais. E a festa fica completa com banda Pirueta Musical, Cico Pititico, DJ Six e os Bugados. É dia 11 de outubro, a partir das 8h30 da manhã, no Parque do Sabiá. É diversão para a família toda. Parque da Alegria, realização Futel e Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. E no próximo bloco, uma alternativa sustentável que traz mais produtividade e qualidade para as lavouras. O uso de bioinsumos. É daqui a pouquinho. As queimadas devastam nossas florestas, destroem a fauna e poluem o ar que respiramos. Elas ameaçam vidas, alteram o clima e deixam cicatrizes na natureza. Evite queimadas, denuncie e proteja o meio ambiente. Juntos, podemos preservar a vida. Iniciativa Ecovia Cerrado e Ecovias Minas Goiás. Juntos viabilizamos caminhos mais seguros. O Feirão das Fábricas Armazém continua amanhã. E nós estamos aqui preparando as ofertas para você. Ô Edna, limpa esse trem direito, uai. Ah, tenha dó, Firmino. Tô limpando e segunda-feira vai estar um brinco. Mas atenção, é só amanhã e depois para você garantir porcelanatos, pisos, revestimentos, louças e metais das melhores marcas direto das fábricas para sua reforma ou construção. E o feirão volta amanhã, aqui no Trevo do Belvedere. João! Ô João! O homem da camisa verde chegou. Opa! Então chegou a estratégia? O ATG é um programa gratuito do Senar Minas que ajuda o produtor a organizar a sua rotina com mais inovação, tecnologia, conhecimento e gestão. É mais renda para quem produz e mais força para Minas crescer. Sistema FAENG Senar, a camisa verde que transforma.
Sorrir é muito mais do que um simples gesto. É reencontrar a confiança e se sentir verdadeiramente bem consigo mesmo. Na Apure Saúde, nossa missão é transformar sorrisos todos os dias. Com nossa vasta experiência em implantes dentários, lentes de contatos e alinhadores invisíveis, ajudamos você a recuperar não só sorriso, mas a autoestima, a saúde e o bem-estar. Ligue e agende a sua avaliação. A Apure Saúde, priorizando o cuidado com você. Monte Carmelo é uma cidade que avança. Dentro e fora da gente, se torna cada dia maior e melhor. Porque honra sua história. Porque é feita por uma gente que trabalha duro e sonha grande. E é por isso que temos muito orgulho. Comemorar mais um aniversário é comemorar 365 dias de oportunidades que virão. Todo dia um novo dia, só pensar maior. O presente é o futuro, cada vez melhor. Feliz aniversário pra nossa gente, que faz a nossa cidade avançar. Monte Carmelo, com você, sempre! A medicina evoluiu. Do papel para o digital. Do livro para o virtual. Da análise para o artificial. Mas nada substitui a experiência real. A evolução está aqui. E agora é a sua vez. Vestibular Medicina IMEPAC. Porque o futuro da medicina começa agora. O Feirão das Fábricas Armazém continua amanhã. E nós estamos aqui preparando as ofertas para você. Ô Edna, limpa esse trem direito, aí. Ah, tenha dó, Firmino. Tô limpando e segunda-feira vai estar um brinco. Mas atenção, é só amanhã e depois para você garantir porcelanatos, pisos, revestimentos, louças e metais das melhores marcas direto das fábricas para sua reforma ou construção. E o feirão volta amanhã, aqui no Trevo do Belvedere. Hoje, 8 da noite, ao vivo, tem o Aquecimento Futebol. E às 8h30, o clássico das duas maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo. Gente, aquele seu sonho de estudar medicina está cada vez mais perto. A Uniub está com inscrições abertas para o vestibular. Basta acessar uniub.br. Estudar medicina na Uniub é ter acesso a um dos maiores complexos de saúde do Brasil. É isso mesmo. Além de tudo, ainda tem um hospital de ensino próprio e você terá aulas práticas já no primeiro período. Fique atento! Provas dia 4 de outubro, 13h. Poderão ser feitas em Uberaba ou Uberlândia. Na Uniub existem várias linhas de financiamento disponíveis para você focar na sua vocação. Medicina Uniub. Inscrições abertas. Consulte regulamento. O uso de bioinsumos tem ganhado cada vez mais espaço no campo. Produtores que adotaram a prática relatam melhorias significativas, alimentos de melhor qualidade, aumento na produtividade e mais sustentabilidade na lavoura. Na reportagem de hoje, vamos mostrar esses resultados e a satisfação de quem aposta nessa alternativa. Com o chapéu na boleia do nosso caminhãozinho de histórias, rodamos. Misturando céu e sol com os pedacinhos do Parque Estadual do Pau Furado, que lá fora foi espiando a nossa viagem de 22 quilômetros no entorno de Uberlândia, até as terras do Cláudio, onde essas substâncias aí dos copinhos, que a gente vai falar daqui a pouco, estão fazendo a diferença. O mamão mudou, o limão está crescendo mais, está dando mais abobrinha, couve, jiló e até flor. Rosa amarela, tão bela, goiaba, limão, samambaia, jasmim manga, coqueirinho, tudo que vocês podem imaginar, aqui foi utilizado o bioinsumo, palavrinha nova, tecnologia, mistura vida com vitamina, com nutriente.
E que o Cláudio ainda está acostumando com essa palavra, uma palavra boa, né? Diferente, né, Cláudio? Isso, porque é um produto que a gente não conhecia e totalmente orgânico, né? Que ele não vai fazer mal nem pra gente, nem pro bichinho, né? Ele vai controlar o inseto, né? Porque ele vai fazer a penetração e vai fazer o translado de um lado da folha para outro e vai fazer o controle biológico das plantas. E funciona mesmo? No mesmo dia, na folha já dá para ver a diferença. Que né? isso? Foi o que ele me falou e falou para mim observar e eu já até no mesmo dia eu já mandei foto para ele, né, da folha ir transformando, né? Bom, é o seguinte, você convidou a gente para um café com um biscoito, uma peta ali, um biscoito de polvilho, né? E tem a planta para a gente ver. O que a gente faz primeiro? A gente toma um café ou vamos ver as plantinhas? Vamos tomar o café primeiro. Ah, bom, graças a Deus. Pensei que você ia levar para a planta. Biscoito de polvilho com café na barriguinha. Depois, pé no caminho. É uma área pequena, 5 hectares, muito bem aproveitada. Tem terra, tem semente, tem pedacinho, tem planta. É uma coisa arada de plantas e produção. É exatamente o que você está pensando, você está certo. É mamão. A gente está aqui numa plantação do Cláudio, onde ele usou há 30 dias o bioinsumo para controlar as pragas naturais. E o resultado é que a casca do bicho ficou lisinha, tá forte demais. Olha aqui, olha. É porque tipo olha que coisa robusta. Fala, Cláudio. É porque tipo assim, a mosca do mamoeiro, ela começa a ser controlada pelo insumos, né? Então, faz esse controle biológico e começa a alisar, tipo assim, a folha também, porque aqui eu faço... Você usou na mexerica também? Porque eu faço o consórcio de planta e na mexerica também foi usada, limpinha a folha. Ó, a gente tá vendo, o consórcio de planta, pessoal, é o seguinte, a gente vai ver aqui, ó, mamão, que vocês já viram, mexerica pocã, a pimenta e esse aqui, ó, esses buraquinhos aqui, plantadinho aqui, né, Cláudio? A semente de quiaba já tá plantada aí, tá né? Aqui, vai brotar quiaba aqui, porque o Cláudio mistura aqui uma porção de cultura que vocês vão vendo ao longo dessa reportagem. O objetivo agora é mostrar os benefícios do produto, do bioinsumo, na abobrinha e no pomar de jovens limoeiros, da variedade Tahiti. Pelo caminho, o Cláudio fala sobre outros exemplares, esses aí, ó, limoeiros, com manchas escuras nas folhas. Aonde usa a fumagina é descolada. Não fica assim, porque não tem o ataque do inseto. Isso aqui é fezes e urina dos insetos, da formiguinha. Então nós vamos perceber lá na plantação de limão que não tem essa fumagina aí, né? É fezes de inseto depositada na superfície da folha que atrapalha a absorção de nutrientes para deixar a laranja ou a fruta cítrica que for mais forte, né? Sufoca ela, não deixa respirar. Vamos conhecer isso aí. A diferença no aspecto da folha do primeiro que a gente viu para esse do outro cultivo mais novo é facilmente notada. Compare. A abobrinha vai seguindo o seu desenvolvimento rumo à produção saudável e protegida. Eu já trabalhei muito, plantei tomate, usei muito veneno agressivo, isso já há mais de 15 anos também, porque agora, há 15 anos para cá, eu venho mais maneirando, e a gente vem empenhando conhecimento com esses produtos, né? E o pessoal, amigo que trabalha e vem insistindo, aí a gente começa a trabalhar com esses produtos e começa a perceber a diferença, né? Até na saúde, né? Porque antigamente você pulverizava um tomate, já tinha era cabeça doendo, era tomando comprimido, aqueles produtos muito agressivos. Hoje não, a gente começa quase você precisa de usar nem máscara para dar os combates, né? Que é 100% orgânico, né? Boa parte de tudo que o Cláudio produz, pelo menos as produções de limão e mamão, vão para projetos de agricultura familiar que abastecem escolas da região de Uberlândia. Ainda tem jiló, amargo, mas é bom. E essa vegetação rasteira aí, ó, verdinha e fofa, que dá lucro. Nessa parte da propriedade do Cláudio, mato virou hortelã. Olha a quantidade de plantas que ele seminou aqui as sementes e também colocou bioinsumo, porque o Cláudio estava explicando que a hortelã dá uma espécie de larvazinha, é um pulgãozinho, que sem uma aplicação de um controle de pragas natural, ela não daria isso tudo não. Ele costuma dizer que isso aqui
paga a gasolina dele. É sério esse negócio que você ganha o dinheiro da gasolina seu da semana é tirado desse mato aqui da hortelã? Mas, pois é, eu dou uma viagem no Ceasa, vou levar as verduras na Saveiro, aí, por exemplo, eu vou pôr R$30 de gasolina, eu vendo R$30 de hortelã e aí as outras mercadorias já fica livre, né? É meu frete. Que beleza, hein? Das plantações do Cláudio para essa árvore copada aí, que é a aroeira salsa, que produz a pimenta rosa, que é essa aqui que eu estou na mão, que é utilizada muito pelos chefes na alta gastronomia. Por que eu estou falando isso? É porque debaixo da aroeira salsa nós temos o fruto dessa história, quer dizer, o rapaz que presta assessoria, professor e pesquisador, Luciano Caixeta, que presta assessoria com bioinsumos, que não vou mostrar daqui a pouco, que até agora a gente não viu o que é isso. Ele presta assessoria para o Cláudio, para o Cláudio Rastreiro lá, que tem aquela variedade de coisa. Não foi difícil convencê-lo das maravilhas do bioinsumo? Foi. Foi difícil? Foi. É porque é o seguinte, né? Na realidade, muitas vezes o produtor, ele vem com a pegada, né, dos produtos químicos ainda, né? Então, entra, né, com algum produto que é imediato e quer um resultado rápido. E às vezes quando você começa a falar sobre bioinsumo, né? Então, às vezes a pessoa, né, sempre surge uma dúvida, alguma coisa, será que funciona? Ah, não, mas aquele cheiro, aquele outro, né, parece uma água de batata e tal. Será que realmente funciona, professor? Eu vou pegar aqui, professor, ó, esse primeiro aqui. Esse é o líquido de um bioinsumo, ele tem um cheirinho cítrico, ele é um praguicida, de controle biológico, é isso? Isso, esse é um inseticida. Que o Cláudio, né, usa lá. Que ele usa, né? Então foi a prova que eu dei para ele, né? Falei assim, Cláudio, vamos fazer um teste. Se mata o bicho? Vamos fazer um teste, vamos lá? Não, mas esse negócio é cheiroso, professor, né? Que cheiro é esse? Não, a base de óleo de laranja com micro-organismos, né? E aí, falei para ele, falei, aplica aí, né? Ah, eu tô com uns pulgões, umas cochonilhas e tal. Falei, aplica e depois você me conta, né? Passado umas 2 semanas, o Cláudio me liga. Ó, pode trazer para mim que eu quero aplicar. Boa. Resolveu o meu problema. Resolveu o problema. Desse daqui, ele foi e colocou café com leite. Mentira. Não é café com leite. Mas que parece, olha aqui, parece um café com leite. Na verdade, o cheiro é ruim, é um bioestimulante, né? É tipo um fertilizante potente. Isso, esse é um hidrolisado feito à base de tilápia. E tilápias frescas. Ela estimula a produção de aminoácidos junto com carbono total, que é o carbono orgânico. E aí o que faz? Para os registros junto ao Ministério da Agricultura e outras coisas, o que precisa, né? Ele precisa ter testes científicos que vão comprovar todo isso. E aí o que é feito? São feitos testes antes de colocar o produto no mercado, né? Ou seja, existem vários pesquisadores, vários professores que vêm fazendo essa linha de pesquisa até para fazer a questão do registro junto ao Ministério da Agricultura. Boa, mas pode vender sem o registro? Não. Não já tem registro? Todos eles são registrados. Tudo registrado. Todo produto que é lançado no mercado, ele já tem que ter previamente a aprovação do MAPA também. Vou lembrar para todo mundo, hein? O Cláudio está usando esses bioinsumos com os quais está super empolgado há apenas 30 dias. Você mudou a sua forma de ver a vida, de ver o mundo? Como é que foi? Eu acho, porque além de ser a nossa saúde, é daquilo que vai comprar o produto também, né? Hoje em dia, né? A gente não está trabalhando 100% orgânico ainda, mas está fazendo já essa mudança, né? Que aos poucos, né? E precisava de entorno também, convencer todo mundo, porque dificulta um pouco você trabalhar com produto orgânico e o seu vizinho não trabalhar, então o inseto, isso às vezes passa de uma propriedade para outra, né? O que falta dizer para essas pessoas, colocar na cabeça delas que esse é o melhor caminho, hein? É mostrar, tipo assim, a qualidade, aquilo que a gente consegue estar mostrando, né? A mídia e através dos encontros, das reuniões comunitárias, né? E ter o incentivo, né? A internet, ela traz muita coisa interessante. Buscar artigos, né? Artigos em bases científicas, tem muitas pesquisas, né? Mas o cara fala assim, não, eu não quero.
né? Eu não tenho tempo de pesquisar na internet. Os dias de campo, principalmente os que estão acontecendo aqui na nossa cidade ou na nossa região, eles levam essas informações. Porque principalmente onde a gente tem visto, não é só o pequeno e não só o médio, mas nós temos no Mato Grosso e em outras áreas, o cara tem 20 mil hectares que ele já utiliza biológico. Então, seja na produção do milho, do algodão, na soja, já tem grandes produtores na região do Mato Grosso, Tocantins, que já utilizam a tecnologia do bioinsumo, né? E começou o quê? Começou pequeno. Vamos fazer 100 hectares? Vamos fazer 1 hectare para a gente ver, né? Então, igual do Cláudio, aplica numas plantas aí. Vamos ver o que vê, né? Aonde você vê os resultados. E eles são os multiplicadores, né? Então, a multiplicação baseada no conhecimento é ela quem vai levar essas informações para o produtor, né? Então, justamente por conta disso. Agora vamos acompanhar os principais eventos, feiras e encontros que vão movimentar o agronegócio nos próximos dias. A Universidade Federal de Viçosa promove de 1º a 3 de outubro o 7º Simpósio de Fitotecnia, com o tema Adaptabilidade dos cultivos frente às mudanças climáticas, caminhos potenciais. Mais informações no Instagram, nepfit.ufv. As inovações e desafios da gestão na pecuária leiteira é tema de debate no 6º Encontro de Pecuária Intensiva em Piracicaba, interior de São Paulo, no dia 3 de outubro. O evento será presencial e contará com transmissão ao vivo. Inscrições no site doit.com.br. E Fortaleza, capital do Ceará, vai sediar mais uma edição da Feira Nacional do Coco, entre os dias 8 e 10 de outubro. No site fenacoco.com.br você tem a programação completa do evento. De 9 a 12 de outubro, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, acontece a 27ª FEAPAN, evento de sustentabilidade e valorização da cultura pantaneira. No Instagram, Embrapa Pantanal, você tem mais informações. E Uberlândia será sede do 1º Simpósio de Pós-Colheita de Minas Gerais, entre os dias 15 e 17 de outubro. O evento terá palestras e painéis sobre armazenamento de grãos, classificação e métodos de aferição de qualidade e muito mais. Os detalhes você confere no site eventos.abrapos.org.br/SPGMG 2025. Azeite produzido em Minas conquista prêmio de melhor do Brasil em Paris. O azeite Mantiqui Grappolo de Maria da Fé, no sul de Minas, ganhou mais um reconhecimento internacional. No Óleo Novo Days, competição dedicada a azeites extra virgens de alta qualidade, realizada em Paris. O produto ficou em 2º lugar entre os melhores do Hemisfério Sul e foi eleito melhor do Brasil pelo 2º ano consecutivo. O concurso reúne produtores de países como Argentina, Chile, Uruguai, África do Sul e Austrália, destacando a qualidade dos melhores azeites de cada região. Alô, criançada! Atenção, famílias! O Grupo Paranaíba apresenta Parque da Alegria. No Dia das Crianças, diversão não vai faltar. Vai ter espaço girassol para crianças neurodivergentes, brinquedos infláveis para gastar energia e até oficina de desenho para soltar a criatividade. E olha que bacana, enquanto a criançada brinca, os pais podem relaxar em um espaço de massagem preparado com todo carinho. E ainda tem shows incríveis, banda pirueta musical, Cico Pititico, DJ Six e os Bugados, garantindo muita música e alegria. Então anota aí, dia 11 de outubro, a partir das 8h30 da manhã, no Parque do Sabiá. Entrada no mundo da criança. Um dia inteiro de magia, diversão e união para toda a família. Parque da Alegria, realização Futel e Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. E você vai ver no próximo bloco criação de alevinos para abastecimento de 5 estados brasileiros. Nós voltamos já já. Araxá se prepara para ter um parque tecnológico de mineração para desenvolver ainda mais o setor. E a mineradora australiana St. George Mining chega para tornar Araxá polo mundial de mineração, com a produção de 5.000 toneladas de nióbio por ano a partir de 2027. É um marco na cidade e uma transformação na vida das pessoas, com mais oportunidades para todos. Prefeitura de Araxá. Nossa gente em primeiro lugar. A medicina evoluiu. Do papel para o digital. Do livro para o virtual. Da análise para
para o artificial. Mas nada substitui a experiência real. A evolução está aqui. E agora é a sua vez. Vestibular Medicina IMEPAC. Porque o futuro da medicina começa agora. Na Império das Tintas é menor preço sempre. A maior variedade de marcas e produtos para pintura em geral você só encontra aqui. E com descontos imperdíveis. Império das Tintas, as cores da sua vida. Começou o Esquenta Aniversário Açaí. Vem economizar muito abastecendo o seu comércio e a sua casa. Meu Faro disse que você não vai perder. Ou vai? Vem pro Açaí. Esquenta Aniversário Açaí. Aproveite as melhores ofertas. O Bebeto voltou para jogar entre os melhores. Brasil da Sorte. A bet do Bebeto, sua e de todos os brasileiros. E olha ele chegando pela direita e toca de lado, avança, chuta. E aí, Bebeto, pronto para entrar no jogo? Mas é claro. Vem comemorar com a gente. Aqui a vitória é sempre nossa. Brasil da Sorte, a nossa bet. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ai, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. O Feirão das Fábricas Armazém continua amanhã. E nós estamos aqui preparando as ofertas para você. Ô Edna, limpa esse trem direito, aí. Ah, tenha dó, Firmino, tô limpando e segunda-feira vai estar um brinco. Mas atenção, é só amanhã e depois para você garantir porcelanatos, pisos, revestimentos, louças e metais das melhores marcas direto das fábricas para sua reforma ou construção. E o feirão volta amanhã, aqui no Trevo do Belvedere. Uberaba está empenhada na economia de água. Vamos aproveitar para dar algumas dicas. Ao lavar a louça, deixe a torneira fechada para ensaboar. Ao escovar os dentes, abra a torneira apenas para enxaguar. No banho, ele já sabe que tem que economizar. Para limpar a calçada, use a vassoura e o balde. O carro também a gente lava com balde. Use, mas não abuse. Codal. Muito mais do que ser médio Uniub é participar de um dos maiores ecossistemas de saúde do Brasil, com mais de 600 mil atendimentos ano, além do Mário Palmério Hospital Universitário. Hospital de ensino próprio com mais de 18 mil metros quadrados e 220 leitos. Estudar medicina na Uniub é ter acesso a laboratórios modernos, equipamentos de ponta, professores mestres e doutores e com aulas práticas desde o primeiro período. E com uma estrutura incrível. A medicina Uniub é mais que ser completo, é ser grande, é ser único. Inscrições abertas, vestibular dia 4 de outubro. Amanhã, 3:30 da tarde. A Escrava Isaura. Estamos de volta com o Agro Paranaíba. Você sabia que existe uma instituição financeira onde os resultados não vão para um único dono, mas sim para mais de 90 mil pessoas? Essas pessoas se chamam cooperados. E se você ainda não faz parte disso, talvez esteja perdendo a chance de crescer junto com quem já entendeu que cooperar é o futuro. Estamos falando do Cicobi Aracop, o maior repassador de crédito rural de Minas Gerais, que também oferece uma solução financeira completa para a sua vida pessoal e para o seu negócio. No Cicobi Aracop você encontra cartões, investimentos, crédito, consórcios, seguros, previdência, conta digital, PJ, cobrança, ou seja, tudo o que você precisa com taxas justas e atendimento humano de verdade. Presente em 27 municípios e com 37 pontos de atendimento, o Cicobi Aracop cresce com solidez, o que cresce com as pessoas. Então, se você quer sair do sistema bancário tradicional e entrar para um modelo mais justo e que valoriza você de verdade, você precisa fazer parte do Cicobi Aracop.
100 milhões de pés de laranja estão contaminados com greening, principal doença que afeta os pomares no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro, de acordo com o Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura. Porém, o índice de contaminação na nossa região é de apenas 0,3%. Para conter o avanço, em Araxá, uma planta comum nas ruas e jardins se tornou alvo de um projeto de lei municipal aprovado em agosto. Eu me refiro à murta, espécie ornamental bastante usada em calçadas e jardins, que agora precisa ser erradicada por ser uma hospedeira do inseto que causa o greening. Uma lei municipal aprovada em agosto do ano passado determina que a murta seja retirada das ruas de Araxá. A espécie é encontrada em vários pontos da cidade e serve de hospedeira do psilídeo, que é o inseto transmissor da bactéria que causa o greening, a doença que é a que mais destrói as plantas cítricas do mundo. A murta, ela é um hospedeiro do psilídeo, que é um inseto vetor que transmite o green dos laranjais para a citricultura. Então é de extrema importância você acabar aonde que ela desenvolve, onde que ela hospeda, né? Para você não ter um local para ela sobreviver e contaminar os laranjais da região, a citricultura da região. O vice-prefeito e o autor do projeto de erradicação das murtas explica como será o processo de retirada da planta. Hoje a prefeitura está aqui nos ambientes públicos, onde é de nossa responsabilidade, promovendo essa substituição. No que se diz respeito às áreas públicas, nós vamos fazer isso gradativamente durante toda a gestão, fazendo a substituição de árvores nativas que vão atrair mais pássaros, árvores que têm condição de trazer mais sombra, diferente da condição da murta. E agora a gente sugere a você, morador de Araxá, que faça a substituição preferencialmente por árvores nativas do cerrado e também por árvores frutíferas da nossa região. A bactéria pode reduzir drasticamente a produção de laranjas e até a perda do laranjal. Instalado nos laranjais, essa doença ela é de extrema gravidade. O controle eficaz dela é identificando o greening, realiza a eliminação da planta, pois não há um controle efetivo que faça com que essa planta se recupere. Após a retirada das murtas próximas ao complexo viário Lúcia Ignez Mesquita de Paula, a prefeitura fez o plantio de dezenas de flamboyãs de jardim, uma espécie de planta ornamental que em breve trará beleza e sombra ao local. Os laranjais estão chegando agora na nossa região. Quanto mais novo eles forem contaminados, menor será a capacidade produtiva deles, danificando aí sua produtividade e fazendo com que não seja economicamente viável. Por isso essa ação em eliminar as murtas da cidade, para que tenha-se uma melhor recepção a essa nova cultura que será instalada, possibilitando assim a eliminação aí de fontes que possam servir para a contaminação da doença. A produção brasileira de ovos para consumo cresceu no segundo trimestre deste ano e bateu novo recorde em maio, segundo o IBGE. Entre abril e junho foram produzidas mais de 1 bilhão de dúzias, um aumento de 3,2% em relação ao trimestre anterior e 7,2% acima do mesmo período do ano passado. Só em maio, o setor registrou 349 milhões de dúzias, maior volume da série histórica iniciada em 2012. Mesmo com a oferta maior, os preços não caíram tanto no mercado interno, porque as exportações ajudaram a equilibrar a disponibilidade. Em Bastos, principal polo produtor de São Paulo, a caixa com 30 dúzias do ovo tipo extra branco teve queda de 4,3% em relação ao trimestre anterior. Brasil poderá colher mais de 353 milhões de toneladas de grãos, um novo recorde. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o resultado deve ser puxado pelo aumento da área cultivada, que deve passar de 82 para mais de 84 milhões de hectares. A produção de carnes também deve crescer para 2026. A estimativa é de mais de 32 milhões de toneladas de proteína bovina, suína e de frango juntas, outro recorde. É hora de conferir as principais cotações do agronegócio. Vamos acompanhar juntos o preço da arroba do boi gordo e as negociações dos grãos, com destaque para café, milho e soja. A arroba do boi gordo foi negociada na última semana em Barretos por R$ 301,50, em Goiânia, R$ 282,50 e Uberlândia, R$ 284,50.
Café arábica tipo 6 duro, saca de 60 quilos, em Araguari, R$ 2.150, Guaxupé, R$ 2.101 e Patrocínio, R$ 2.120. Milho seco, saca de 60 quilos, em Castro, no Paraná, R$ 62, Itumbiara, R$ 52,45 e Patos de Minas, R$ 58. Soja em grão, saca de 60 quilos, em Ipameri, R$ 122,18, Medianeira, no Paraná, R$ 114 e Uberlândia, R$ 128,50. Uma família encontrou nos tanques de água uma fonte de renda. O trabalho com a piscicultura começou com os pais, mas hoje é mantido pelos filhos. E o negócio de criação de alevinos já abastece mercados de 5 estados. É nesta chácara em Jataí, na região sudoeste de Goiás, que o trabalho acontece. Hoje, a Lília e o irmão Marlon são os responsáveis pela produção. Meu pai adquiriu essa propriedade e estava pesquisando no que ele ia investir. Na época, estava começando o pesqueiro, já tinha alguns no estado de São Paulo, na região sudeste e sul, e ele se interessou em abrir o pesqueiro, e foi o que aconteceu. Então ele abriu de 94 a 2001, foi tudo na história com o pesqueiro, né, com o Pesque-Pague, e aí ele tinha muita procura já dos alevinos, que são os filhotes de peixes. E como o Pesque-Pague é um ramo bom, mas ele é cansativo, nós migramos para a produção de alevinos. A propriedade tem uma área total de 9 hectares. 3 deles são de tanques d'água para a criação dos alevinos, que são os peixes filhotes. Atualmente são 31 tanques, onde eles criam 12 espécies de alevinos, como caranha, pintado, dourado e piau. Essa grande variedade de espécies é para conseguir atender vários tipos de mercado, já que é daqui que a família tira o sustento. A família atende clientes de várias cidades do sudoeste de Goiás e também faz vendas para outros 5 estados do país. Muitos compram para revender, mas também tem aqueles que compram para consumo e lazer. O maior período de vendas é durante a Piracema, de setembro a março. O nosso público aqui é de piscicultores que vão levar o peixe para cultivar o peixe para consumo, né? E alguns que vão abater esse peixe e vende em feiras, peixarias. E nós temos uma outra linha de clientes que são as revendas e parceiros que são em outros estados. Como que funciona? Nós vendemos uma quantidade maior, né, que é uma venda de atacado, e nós atendemos 5 pisciculturas em estados diferentes, que por exemplo, Paraná, Minas, São Paulo, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso Sul. O Felipe é um dos clientes da Lília. A família dele mora em uma chácara em Aparecida do Rio Doce. Todos adoram peixes. 50% é para consumo desses peixes que eu vou levar hoje e os outros 50% vamos deixar os exemplares ficar grande para fazer pesca esportiva mesmo, pesca e solta. Ele gosta de comprar os alevinos por conta do custo-benefício, tendo em vista que o peixe adulto é vendido por quilo, enquanto que o filhote é por unidade. Se você for comprar os peixes já mais grandes, o valor é bem mais elevado, né? Aí a gente compra os alevinos que sai mais em conta, né? Compra quantidade maior. A gente fez um tanque esse ano e o objetivo é fazer mais 2 outros tanques o ano que vem. E esses exemplares que eu vou levar aqui já vai estar maiores, a gente passa para os tanques maiores ano que vem. A criação dos alevinos é uma fase muito importante na piscicultura, até porque se trata da reprodução dos peixes, mas muitos produtores não gostam de trabalhar com esse processo e preferem comprar de outros criadores, para depois fazer apenas o processo de engorda. Nós temos todo um planejamento onde tem um grupo que toma conta da parte de qualidade de água, porque hoje nós cultivamos mais a água do que o peixe, então ele vai cuidar da qualidade de água, onde é medido alguns parâmetros e vai fazer a nutrição desses peixes. E nós temos o barracão de reprodução que funciona na época da Piracema, de setembro a março, né, onde vai estar fazendo a reprodução, e aí nós temos essa unidade desse barracão que tem as incubadoras, tudo, para a gente fazer esse processo. E então, durante o ano, nós temos a safra, ela vai fazer nesse período da Piracema, nós temos que ter todo um planejamento para a gente manter as quantidades de espécie e manter estoque e também manter os animais. Aqueles que se especializam na criação e comercialização dos alevinos entendem que é um processo rentável, porque é de menor investimento,
principalmente a parte da alimentação. A piscicultura de reprodução, o maior desafio hoje é o estresse hídrico também, né? Que hoje a gente vem com esse problema climático que afeta bastante. O peixe ele é bem sensível, principalmente o de reprodução. Então nós não temos o controle de quando vai começar. Uma informação importante, porque muitas vezes os clientes chegam aqui na entre-safra querendo algumas espécies que já acabaram. Para a gente ter novamente, nós vamos precisar começar o período da reprodução para ter essas espécies disponíveis de volta, né, no nosso mix de comercialização de peixes. Então o maior desafio é esse, que a gente não tem esse domínio que é de fatores externos na reprodução, né? Também produzir de forma sustentável, porque a gente tem que ter responsabilidade com os reprodutores, com as espécies comercializadas e também o cuidado também da água, porque a nossa água ela vai continuar o percurso no rio quando sai da piscicultura, então a gente tem que trabalhar com insumos que são de baixo impacto ambiental, né, para a gente conseguir conciliar toda a parte da produção e de forma sustentável. Tempo volta a ficar firme na região e as temperaturas passando de 27 graus. Semana de muita expectativa para os produtores de soja que esperam a chegada da chuva para iniciar o plantio. A Pabline Queiroz é quem tem todos os detalhes da previsão do tempo, está chegando aqui no Agro Paranaíba. Olá, Pabline, bom dia para você. Oi, Bruno, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Agro Paranaíba. A primavera chegou e com ela as chuvas. Já vemos um mapa com muito mais cores, indicativo de maiores volumes de precipitação. Na primeira quinzena de outubro, os modelos indicam maiores volumes de chuva no leste de Minas Gerais. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, as precipitações voltam aos poucos e de maneira irregular. A quantidade de chuva pode variar entre 10 e 30 milímetros. A tendência é que os volumes sejam maiores apenas na segunda quinzena do mês, trazendo o tão esperado período chuvoso. Os volumes serão maiores em áreas próximas ao Coromandel e Paracatu. Em boa parte do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a expectativa é de que as chuvas sejam superiores a 90 milímetros. No extremo oeste, o acumulado da segunda quinzena ainda fica bem baixo, até 40 milímetros. E encerrando os mapas, trouxemos a anomalia de precipitação para outubro, ou seja, a diferença entre o que está sendo previsto da média nos últimos 20 anos. A tendência é de que, apesar das chuvas volumosas, elas ainda vão ficar um pouco abaixo da média, com quantidades entre 6 e 18 milímetros. É possível ver ainda que as chuvas volumosas da segunda quinzena vão atingir Presidente Olegário. Na primeira quinzena do mês, quase não há precipitação. Os valores ficam abaixo dos 5 milímetros. Já na segunda quinzena, volumes maiores e chuvas mais frequentes ao longo do final do mês. Contudo, é importante ter cautela, pois ainda temos algumas janelas de tempo seco e calor, como é mostrado no gráfico após o dia 28 de outubro. Ótimo domingo para você que acompanha o Agro Paranaíba. E o Agro Paranaíba de hoje fica por aqui. Quer rever nossas reportagens? É só acessar o canal da TV Paranaíba no YouTube. O programa completo já está disponível por lá. Tem sugestão de pauta, dúvida ou quer compartilhar a sua vivência no campo? Fale com a gente pelo WhatsApp 349-9897-1000. E para acompanhar as principais notícias de Uberlândia e região, acesse agora paranaibamais.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se encontra no próximo domingo às 10 da manhã. Forte abraço, fique com Deus e até lá. Agro Paranaíba. Oferecimento Cicobi Aracop. Faça parte de algo maior. Seja um cooperado. A Medicina Uniub é mais que ser completo. Vestibular 4 de outubro. Inscreva-se.
Tá chegando a hora, hein? Hoje tem Corinthians e Flamengo ao vivo na tela da Record, do R7 e do Record Plus. Uma transmissão especial a partir das 8 horas da noite, 8h30 a bola rola. De um lado, um Flamengo que não perde no Brasileirão há mais de 2 meses. Do outro, um Corinthians que precisa voltar a vencer depois de perder para o Lanterninha Esporte. Jogo imperdível. Futebol na Record, sua paixão em campo. Todos os idiotas do mundo me puseram ao lado desse. Eu queria trocar de lugar. O que aconteceu no posto de gasolina aconteceu lá. Agora para com isso, meu amor. Anda, não estraga o nosso jantar. Me dá um beijinho. Vai. Obrigada. Tá bom, tá bom. Vocês querem parar? Desculpem. Sabe como são as crianças? Eu sei como é que algumas crianças são. Ai, que bom. Obrigada. Aí, cadê o meu drink? Eu só tenho 2 mãos. Você viu? Ela tá debochando de mim. Você quer parar com isso, Michael? Vai, respira fundo. Isso. Seus filhos fedem a peixe. E os seus filhos parecem esquilos. É mesmo? É isso aí, é isso aí. Pelo menos os meus se comportam. Quando a gente parece esquilo, tem que se comportar bem, porque senão não ganha as nozes. O que você disse? Stuart, por favor. Você não quer irritar as suas, você sabe o que é. Tem razão, tem razão. Puxa, que cadeiras duras. Não dá pra acreditar que eu tô jantando com alguém que me irrita profundamente. E nem eu. Então, Jason, como foi a escola? Foi ótima, pai. Ganhei o papel de Jesus Cristo em Godspell. Qual é? Quem é esse personagem? E como foi seu dia, Lisa? Fantástico, pai. Eu fui nomeada para o Conselho Estudantil. De novo? Que coisa boa. Estamos orgulhosos de você. Bom, Michael Richard Kyle Jr., como foi o seu dia na escola? Eu quase tirei A no meu teste. Você o quê? Ouviram, todos vocês? O meu filho quase que tirou um A. Quanto tirou? Tirei D. 3 letras depois do A. Imaginem se não fosse quase.